Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o AFHI, Fundo de Papel da Araújo Fontes, que surgiu quase 2 anos atrás, né? Chegando aí no seu segundo aniversário. E é um fundo que é um fundo pequeno ainda, né? Evidentemente, mas que vem fazendo um trabalho muito bom de gestão, relatórios, etc. Ele ganhou rapidamente o espaço dele e com certeza, se a gente estivesse no mercado um pouquinho melhor, ele já teria crescido um pouco mais. Mas tá difícil para todo mundo, né? A gente vê aí como é que tá o mercado. É difícil fazer uma emissão nesse momento. Mas, de toda forma, o futuro é muito interessante. Quase 300 milhões, continua sendo fundo pequeno, 18 mil cotistas, pagou 1,05 e nós temos boas notícias em relação ao dividendo dele. Vocês podem olhar assim e falar, pô, 1,05 só, tá ruim, já pagou mais no passado. Mas calma que a gente tem boas notícias. O fundo teve um lucro de 3,8 milhões, né? E que juntamente com o resultado acumulado, que era de 13 mil reais, o resultado de janeiro foi de R$1,29 e ele subiu 1,05, então ele botou aí 25 centavos, né, 24 para ser exato, no bolso. E isso vai ajudar o fundo a manter um patamar de distribuição mais linear nos próximos meses. Grande maioria dos fundos está fazendo isso, né? Não sei se vocês estão reparando, CNCI fez isso, enfim, esse fundo fazendo isso. Vários fundos estão tendo resultados um pouco mais elevados e estão mantendo a distribuição lá embaixo e fazendo reservas, né? E a gente vai acompanhando isso aí. De toda forma, o fundo também tinha 44 cents de correção monetária acruada na carteira dele. Durante o mês, teve dois impactos positivos que fizeram essa receita vir mais alta. Primeiro, crescimento da receita de correção monetária por conta do fim da deflação, e a segunda foram receitas extraordinárias de juros da CRI Pernambuco Construtora, em virtude de ter sido aprovada a realização de 2 eventos de amortização e pagamento de juros durante o mês. Esses eventos ocorreram diante do repasso do empreendimento Mana Beach, que compõe um laço da operação e, provavelmente, se repetirá ao longo dos próximos meses, à medida que novas unidades do referido empreendimento são repassadas, gerando arrecadação extraordinária, o que resulta no cash sweep. Esse mecanismo ele é um mecanismo muito interessante, que é o seguinte: todos os recursos que a operação gera, né, tudo que de vendas, etc., vão para amortizar o saldo. Então você tem uma amortização muito rápida, um destrave muito rápido da inflação acruada na operação. Então é isso que acontece, né? Isso aqui entenda como uma aceleração na amortização, né? Já expliquei no último mês, a gente explicou bastante sobre isso, né? Então ele coloca, ó, conforme mencionado no último relatório, o resultado de janeiro contribuiria para uma recomposição do resultado acumulado no distribuído do fundo, permitindo a equipe de gestão manter uma estratégia de maximar rendimentos de forma linear. Então esse fundo é um fundo que vai trabalhar sempre com um patamar linear, não vai ser aquela montanha-russa, um mês é 1,5, no próximo é 1,30, no outro volta para 95, não. Vai ser assim, patamares lineares. Então agora é 1,05, pode ser que no próximo mês venha 1,10 e fique em 1,10, depois vai para 1,20, enfim, conforme for. Patrimonial teve uma leve queda normal, marcação a mercado, né? E com essa distribuição, o fundo dá um dividendo de 1,12, né? Anualizado de 13,4 em relação a esse valor de 94 aí. Dos últimos 12 meses pagou R$ 14,21, lembrando que nesses últimos 12 meses tivemos 3 de deflação aí na conta. Movimentações, e esse aqui é um ponto bem interessante que a gente vai conversar. Primeiro, CRI direcional, compraram uma operação da direcional, taxa média IPCA mais 8,48. Compraram na MRV também, IPCA mais 9. Compraram outro da Elbor, CDI mais 2,5. E venderam a posição total que tinha no CRI da Arena MRV, a Arena do time de futebol lá de BH, né? CDI mais 5. E ele coloca o seguinte, ó: considerando o cenário atual, mercado de crédito, a equipe de gestão optou por reduzir a exposição em algumas operações classificadas como high yield, para aproveitar a oportunidade de alocação em operações com melhor classificação de crédito e um nível de spread atrativo. Por que ele está fazendo isso? Do jeito que está o mercado de crédito, a bagunça que a Americanas causou no mercado, ele fica em uma posição muito confortável para pegar boas operações com boas taxas. Ele não precisa mais ir na operação high yield para ter um retorno legal. Claro, você não vai achar uma operação high grade CDI mais 5. Você não vai. Mas você consegue boas operações CDI mais 2,5, CDI mais 3. Essa aqui da MRV, olha só, a MRV pagando IPCA mais 9, é alto, né, para o nível de empresa que a MRV é. Então, assim, o cenário agora ele é propício a você comprar operações high grade com taxas maravilhosas, porque ninguém quer
operação de crédito. Ele até coloca aqui, ó, o mercado de crédito vivenciou alguns eventos negativos no mês de janeiro, o que reduziu significativamente o apetite dos investidores. Algumas operações estavam em fase de estado de duração. Então você imagina o cenário, Americanas deu problema, um monte de debenture, tem umas debentures também, Light, Marisa deu problema, Tok Stock deu problema, enfim, várias operações dando problema, dando dor de cabeça por aí, várias empresas perdendo o rating de crédito. Então você imagina o seguinte, a operação, vou pegar uma aqui de exemplo, da Direcional, estava em fase final. Aí o investidor quer botar dinheiro e fala, não vou botar dinheiro não, meu amigo, você me desculpa. E eu mostrei isso, até aproveitando, não mostrei para vocês geral, mas mostrei para os membros do canal, então fazendo meu jabá. Lá na área de membros tem vídeo falando dessa crise de crédito. Eu até botei um vídeo, uma palhinha para vocês verem também para todo mundo no canal, deixei um vídeo de membros para todo mundo, mas lá tem bastante conteúdo, eu converso sobre isso. E aí o que acontece, né? Seja membro também, né? Fazendo meu jabá. O que acontece? Essa operação da tradicional, vamos imaginar assim um cenário hipotético, que lá atrás o cara estruturou ela, vamos supor, IPCA mais 8, vai. O investidor fala, não, vou botar dinheiro, IPCA mais 8 eu compro, não sei o que, tudo mais. Deu problema na Americanas. O mercado de crédito se enxugou de uma maneira assustadora, tanto que tá parado. Nosso mercado de crédito no Brasil está congelado, né? O nível de emissões está assim, nunca esteve tão baixo, nem lá no auge do circuit breakers da pandemia esteve dessa forma. Então, porque a Americanas era uma empresa muito grande, acessava muito o mercado de crédito e tal, então foi um susto. E aí você imagina, esse investidor vira e fala, cara, não vou mais não. Aí a Direcional, putz, tava tudo certo e tal, nossa, eu preciso fazer essa operação sair. Ele tá precisando de dinheiro. E aí o que acontece? Ela começa a procurar players no mercado que estejam com algum tipo de apetite. Só que aí, o player que na hora ele vai pegar, ele vira pra Direcional e fala, tá, mas IPCA mais 8 pra mim não vai rolar não. Se você quiser, eu pego IPCA mais 8,48, porque esse nível aí de taxa não tá legal pro momento. E aí a Direcional tá com tudo pronto, precisa do dinheiro, ela acaba aceitando. Então é um momento muito bom para quem tem dinheiro na mão e coragem, digamos assim, não vai ficar panicando. Eu acho assim, eu já falei várias vezes minha opinião contra a situação da Americanas em vídeos, né? Para mim é uma coisa mais isolada e tal. Eu, se eu tivesse, né, por trás aí dos fundos, eu estaria comprando, assim, sem medo e socando taxa no povo. Quer comprar? Então vamos lá, IPCA mais 9, pode dar aqui pro pai que o pai compra. Então eu estaria socando assim, e é o que o fundo fez, né? É o que vai começar a acontecer. E aí ele coloca, né, que agora eles estão focados na oxigenação da carteira do fundo. O que é isso? Pegando operações high yield e trocando por operações high grade com taxas parecidas. Então você tem uma operação, uma pegada um pouco, vou pegar aqui de exemplo, ó. Vamos lá, vamos pegar uma operação high yield aqui, ó. Uma operação high yield que seja IPCA. Essa aqui, ó. High yield IPCA. IPCA mais 7,5. Claro, foi comprado em um outro momento e tal. O que você vai fazer? Você vende essa operação, ou então você, né, não aloca mais nela, mas você compra aí uma hoje da MRV por IPCA mais 9. Então esse é o momento. O momento começou muito bom para comprar operações de boas empresas com taxas ridiculamente baratas, né? Ridiculamente boas, né? Então é um ponto interessante. E o fundo tem 6,5% de caixa e ele vai usando aí conforme acha necessário. Seria lindo, maravilhoso se ele conseguisse emitir. Cara, imagina esse fundo com 200 milhões na mão agora, nesse momento. E assim, ia fazer um estrago. Eu sei que o meu xará lá, o Lucas, gestor aí do FHI, eles iriam fazer um belo de um estrago. Ia comprar um monte de operação high grade com taxas maravilhosas e seria muito bom para o fundo. Mas o mercado também, se tá difícil para estruturar CRI, imagina para captar. Mesmo se o fundo tivesse com ágio, vai fazer uma emissão para você ver. Mica na hora, ninguém tá pondo dinheiro, o mercado tá muito esquisito. Enfim, DRE do mês. A receita de correção monetária, olha como é que ela subiu forte, hein, em relação a dezembro. Praticamente 4 vezes mais, né? Um pouquinho menos, uns 3,5 por aí. E aí levou o resultado do fundo para um patamar bem elevado, 1 milhão a mais do que o mês anterior. E com isso a gestão segurou o dinheiro e vai entregando para a gente nos próximos meses. O número de cotistas continua crescendo de forma super legal, né? Esse fundo o pessoal gosta bastante. Os últimos rendimentos dele, a gente vai vendo aí, desde o IPO, que entrou lá na IPO, ganhando aí R$24 de dividendos. Patrimonial,
variando, sobe, desce, tudo normal, marcação a mercado, não tem que ter preocupação com isso. A liquidez, por um fundo desse tamanho, tá ok, não tá ruim não. Tá ok. Claro que precisa melhorar, inevitavelmente conforme o fundo for crescendo, vai melhorando. Que é a carteira dele, carteira bem diversificada, não tem muito o que comentar. A gente tem algumas operações aí que a gente vê de fundos imobiliários, por exemplo, do GGRC, ó lá. MRV, enfim, são boas operações. Tem mais coisa aqui para baixo também. A alocação do fundo hoje, 56% alocado em IPCA mais 8,01 de taxa média. Taxa, marcação a mercado, né, considerando esse VP atual, 8,86, legal. E a do CDI, 36% em CDI mais 4,40, né? Legal. Que as movimentações, vendeu a Arena MRV, 7,3 milhões e comprou aqui, né, praticamente 3 milhões e meio de MRV, 3 milhões e meio de Elbor e pegou um pouquinho do caixa para comprar esse da Direcional. Então vocês vendo aí, ele fazendo uma troca de Arena MRV para MRV e Elbor. Lembrando que esse CRI aqui não tem lastro, não tem nenhuma ligação com a MRV, viu? A Arena MRV é só porque é o naming rights. Mas também não tem ligação. Eu vejo muita gente falando nisso, né? Medo desse CRI, porque time de futebol, não sei o que, tá, mas não tem ligação assim, direta com as finanças do time, até porque esse CRI aqui é de antecipação de recebível, de venda de cadeiras que fizeram, enfim. Não tem aquela coisa, o time, por mais que o time dono dessa arena seja muito falido, não tem essa. Não se conversa nessas duas coisas. Mas de todo jeito, o fundo já vendeu, então não nos importa mais. As operações aqui, né? Olha lá, Elbor, MRV. Como o fundo está entre PCA e CDI, a gente já viu lá em cima. Hoje com caixinha de 6%. Ou exposição por risco 60-40 entre high grade e high yield, né? E o tipo de risco muito focado no pulverizado. A alocação bastante incorporadora, né? A gente vê aí metade do fundo em incorporação vertical, né, etc. E aqui as operações. Cara, mais um mês aí de AFHI. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal. Não teve mais nenhuma outra movimentação pra gente comentar lá, a questão do MRV. E um ponto, né, sobre o AFHI, se você clica aqui, ó, visualizar a operação, ele abre o link. Vamos abrir aqui para vocês verem, vamos ver junto. Tem tempo que eu não mostro isso para vocês, né? Então ele mostra aqui, ó, a Arena MRV, explica um pouco da operação lá. CDI mais 5, lastro, ó o lastro, isso aqui que tá bancando o CRI, ó. Direitos creditórios decorrentes do instrumento particular de primeira emissão de notas escriturais em série única para colocação privada, Arena Vencer, Pererê, Parará. Né? Então ele coloca o resumo aqui, ó. Financiamento da Arena Multiuso, Pererê, Parará. Operação com garantia de cash collateral de 10%, valorização do CRI, sessão de fluxo de carteira de crédito, venda atual futuro de uso de cadeiras e camarotes, foi o que eu comentei com vocês, além de bilheteria futura. Após a obtenção da licença de operação, taxa de operação será reduzida para 4,75. Então a gente vê isso aqui. Eu vejo muita gente com medo desse CRI e tal, porque é o time falido e tal, mas assim, não se conversa com. Se o time tá falido, não tem problema. O que tá lastreando isso aqui são questão de bilheteria do estádio e também questão das cadeiras, porque o time, na hora que foi fazer esse estádio, ele vendeu parte das cadeiras, cadeira vitalícia, eu não sei por quanto tempo, enfim, não sei o que eles fizeram exatamente, mas venderam cadeira. Então você vai, comprei uma cadeira aqui, custa, se não me engano, foi 40 mil reais cada cadeira, um negócio assim, não lembro exatamente de cabeça, mas venderam as cadeiras e aí o cara vai pagando parcelado em não sei quantas milhões de vezes. E aí o que o fundo fez? Adiantou esse fluxo. Então você podia comprar cadeira, podia comprar camarote, enfim, é este o fluxo. Não tem ligação com o time. O time pode estar na merda, pode cair para a terceira divisão, que o cara vai continuar pagando lá a cadeira que ele comprou pro resto da vida. Então só um ponto sobre esse CRI, que eu vejo muita gente com medo dele e assim, a coisa não se conversa, não precisa ter esse medo tão grande desse CRI. Claro, eu entendo, o pessoal fala futebol, não sei o que, time falido, mas não se conversa, a coisa não conversa com o balanço do time. Enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí no canal, dá essa moral e se gostou muito do conteúdo, cara, entra na área de membros, vocês vão gostar muito mais, tem muito mais vídeo lá, eu posso falar basicamente o que eu quiser, né, porque melhor. E, enfim, fora o grupo do Telegram que a gente conversa o dia inteiro, beleza? Valeu aí, até a próxima, fui!